Oi, como tem sido o meu mestrado? Esse é o episódio 4 do Entre Raízes e Rotina. Como tem sido o meu mestrado? Que loucura! Hoje é dia 22 de abril e dia 19 completou um mês que eu vi o resultado, que eu fui aprovada no mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Quem tá chegando no meu canal através desse vídeo, eu sou nutricionista, eu me formei em 2022 pelo IESB, aqui do Distrito Federal, que eu sou do Distrito Federal, sou de Brasília. Ai, jiboia! Quando eu me formei em nutrição, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com políticas públicas. Essa sempre foi a minha vontade, sabe? Eu me formo e vejo o mercado de trabalho, eu me deparo com algo completamente diferente e não aquele mar de rosas que eu imaginava, né? Então eu atendi por um ano de forma remota. Depois eu consegui um trabalho em uma instituição de longa permanência para idosos, ILPI, lar de idosos. E tem todo esse processo aqui no meu canal, para quem quiser saber um pouco mais de como eu cheguei até aqui. Eu fiquei 1 ano e 9 meses nesse lugar, pedi demissão e no último segundinho que dava para me inscrever nesse programa de mestrado, eu me inscrevi e passei em segundo lugar. E eu venho nessa minha trajetória. Eu continuo atendendo, tá? Se você quer um atendimento nutricional, individualizado, de acordo com a sua rotina, respeitando as suas vontades, os seus objetivos, sem terrorismo nutricional, aqui estou eu. Só entrar em contato comigo. Enfim, vamos lá, focar em como tem sido meu mestrado. Eu passo por esse processo, não fico satisfeita com o mercado de trabalho, pelo menos da nutrição, nem como a nutrição está hoje em dia. E daí eu resolvo tomar essa grande decisão, assim, quase que um surto. Porque quando eu pedi demissão, eu não tinha certeza de nada. Foi realmente não está me fazendo bem, não estou satisfeita, quero mudar minha vida, vamos lá, com medo mesmo. Consegui passar no mestrado em segundo lugar e muita coisa vem à tona, sabe? A gente vai lembrando do porquê que isso faz sentido. Isso faz sentido para mim justamente nesse lugar que eu disse lá no início do vídeo, das políticas públicas. Então, qual é a minha ideia com esse mestrado? É que eu me aprofunde, que eu entenda melhor os sistemas agroalimentares, que eu esteja mais imersa nesse mundo, que é um processo que eu já venho fazendo desde o ano passado, e eu falei isso no vídeo de como eu passei no mestrado, eu dei essa dica. Se você já tem mais ou menos a ideia do seu tema de mestrado, se você já sabe mais ou menos por onde quer ir, vai profundamente entrando nesse mundo, conhecendo pessoas, indo em eventos, participando daquela comunidade ali, da instituição que você quer. Eu sabia que eu queria na UNB. Então eu fui, sabe, participando, UNB é a Universidade de Brasília. Eu fui participando das coisas relacionadas ao meu tema de mestrado, conhecendo pessoas que estavam naquele meio de professores, de alunos, para eu entender se era realmente aquilo que eu queria. E quando eu estava, eu ficava tão feliz, me satisfazia tanto, que eu fui entendendo que aquilo fazia sentido para mim. Tomei essa decisão e fui, e tem sido. Eu não tenho uma palavra para definir, porque às vezes minha ficha ainda não cai da vida que eu estou levando hoje. Por quê? Uma coisa que eu sempre quis na minha vida é flexibilidade. Porque eu sou uma pessoa de. Se vocês rolarem aí no meu canal, vocês vão perceber um pouco isso. Eu sou uma pessoa muito inquieta. No sentido de querer fazer muitas coisas, de querer participar, de querer estar atuante em muitas coisas. E aí, eu tenho um projeto em uma escola que eu preciso estar lá dando aula para os alunos de educação socioambiental.
Então, que inclusive meu projeto está relacionado com isso. Eu participo de uma horta comunitária, que foi através dessa horta que eu fui conhecendo um mar de gente que já estava nesse mundo que eu queria estar. Eu também preciso estar lá presencialmente, pelo menos uma vez na semana. Tem a criação de conteúdo, que é algo que eu faço já há muito tempo e que eu não abro mão aos trancos e barrancos. Às vezes acabo me afastando um pouco mais por conta da rotina, mas eu sempre volto para esse lugar porque é algo que me satisfaz muito também. Então, acho que a gente na vida tem que ser feliz, tem que fazer aquilo que faz sentido. E essas 3 coisas fazem muito sentido para mim. A VEG Experiência, que é esse projeto que eu falei que eu encabeço, que se chama VEG Escola dentro da VEG Experiência. Nossa, eu fico extasiada quando eu estou executando. A Horta Semente em Ação, que também, quando eu estou lá, eu me realizo. Eu sempre quis a minha renda principal viesse de um lugar que me desse flexibilidade para continuar com essas outras coisas que são as coisas que me satisfazem, mas que ainda não me remuneram. Tô dando toda essa introdução para contextualizar como tem sido meu mestrado, tá? Faz sentido, calma. No meu antigo trabalho, que foi que eu pedi demissão, que inclusive no vídeo que eu desabafo, para explicar também como eu tomei essa decisão, eu falo que eu pedi demissão. É o episódio 2. Nesse trabalho, eu trabalhava 20 horas semanais, eram 4 horas por dia. Né? Então, era meu período na parte da manhã e a parte da tarde eu ficava livre para poder fazer exercer nessas minhas outras atividades e estudar, porque eu nunca parei de estudar. Já estou na minha segunda pós-graduação, sem contar outras coisas que a gente vai estudando, o curso ali, o curso circular que a gente vai fazendo. Eu sempre busquei isso, sempre quis essa flexibilidade. Eu nunca consegui me imaginar, e até hoje não consigo, me imaginar trabalhando num lugar por 8 horas, 5 por 2, 6 por 1, 6 por 1 tá repreendido da minha vida. Não é algo que eu consigo conceber muito bem, sabe? Aí você vai pensar, né? 2 horas na condução, transporte público para ir, 2 horas para voltar. Eu entendo que essa é a realidade da maior parte, não só dos brasileiros, mas como de muitas pessoas no mundo afora. Eu sei que também para a maior parte das pessoas, essas pessoas também não estão realizadas, essas pessoas também não estão felizes e que elas não têm essa oportunidade de escolher. Eu entendo isso, tá? E se eu estivesse na condição de que eu não pudesse escolher, eu iria aceitar e bola pra frente. Mas reconheço esse privilégio que eu tive, que eu tenho, que eu pude pedir demissão, que eu pude escolher por voltar à academia, para voltar para o mestrado. Estou tentando bolsa, então, né, essa é a minha grande vontade, assim, conseguir uma bolsa de mestrado para realmente focar nisso. Sem essa preocupação, sem tanto, né, que a bolsa de mestrado também não é lá, essas coisas, mas sem tanto essa preocupação financeira. Eu tive essa oportunidade de escolher e tem sido loucura, tem sido um misto de sentimentos e de acontecimentos. Ai, gente, é muita coisa. Por quê? Tem só um mês. Né? Eu falo parecendo que eu já tô no final do mestrado. Tem gente que me perguntou essa semana: ah, você tá terminando seu mestrado? Não, tem um mês que eu fui aprovada. Então, eu tive 3 aulas. Moro, já expliquei isso também. Pra quem tá assistindo tudo, desculpa ficar um pouco repetitivo. Mas é porque às vezes as pessoas chegam, né, num vídeo aleatório. Então aí a gente contextualiza. Eu moro na região sul do Distrito Federal. E o camp da UNB, que eu sou docente, é na região norte. São 60 quilômetros. É bem distante. Então, eles entendendo essa realidade, né, essa dinâmica dos alunos, tiveram a brilhante ideia de colocar as aulas de 15 em 15 dias das matérias obrigatórias. Porque eu, nesse semestre, no programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, programa MADER, PPG MADER da UNB de Planaltina, como é que funciona no primeiro semestre? São ofertadas 6 disciplinas.
2 dessas disciplinas são obrigatórias, não tem pra onde você correr, você tem que fazer, senão você não vai conseguir prosseguir, você não vai conseguir se formar. Você tem que fazer. E aí, você tem que pegar, obrigatoriamente, 2 opcionais. Se você for, assim, desculpa o palavreado, mas se você for pica das galáxias, aí você pega a 6. Um beijo, vai lá. Eu não indicaria isso. Mas enfim, então a gente tem 2 obrigatórias e 2 opcionais, que aí você escolhe entre as 4 opcionais. Pensando nessa dinâmica e que eu vendo mais ou menos a ementa, levando para esse lado da flexibilidade, que eu falei que é algo que eu prezo muito na minha vida, eu vou pegar disciplinas, ou que sejam mais espaçadas, que nem as obrigatórias, de 15 em 15 dias, ou tem uma outra modalidade, ou online, né? Ou então no campus que seja no plano piloto, que aí já diminuindo pela metade o trajeto, que são só 30 quilômetros. Só 30 quilômetros. Enfim. Mas tem uma outra modalidade. Então a gente tem aulas presenciais, normal, as aulas EAD, remotas, online, e as aulas híbridas. E também tem uma modalidade que se chama matéria blocada. O que isso significa? Significa que as horas, que são 30 horas da matéria, elas vão ser condensadas em um bloco. Então, não vai ser durante o semestre todo. Então, as 2 opcionais que eu peguei, optativas que eu peguei, são blocadas. Uma, eu vou ter 3 aulas ou 4, eu sempre esqueço, online, à noite. E aí vai ser tipo numa sexta, aí depois da próxima semana, segunda e quarta. Acho que é algo assim. E aí, vou ter mais 3 aulas durante o dia inteiro lá em Planaltina. Então, vou ter aula de 8 às 12 e depois das 14 às 18, por 3 dias. E assim a gente completa 30 horas. E a outra matéria que eu peguei, que também é blocada, vai ser uma matéria que vai ser uma imersão. Então, vai ser num acampamento, numa cidade, já é no Goiás, é em Formosa, então, mas é perto de Planaltina. E vamos ficar imersos nesse acampamento por um final de semana. Então, a gente vai ficar, se não me engano, quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias. E aqui, como a gente vai estar imerso lá, vai completar essas 30 horas aula, entendeu? Foi isso que eu fiz, pensando na flexibilidade da minha vida, pensando em que eu teria muito estudo, como eu estou tendo já, a gente chega nessa parte, mas tendo estratégia, porque as outras 2 matérias eram semanais. Então, quem pegou essas matérias semanais, meio que se lascou um pouquinho, porque aí fica muito pesado. Porque qual é a ideia, pelo menos do MADER e das obrigatórias? É diminuir o tempo em sala de aula para que a gente tenha mais tempo de estudo em casa. Então, até o professor comentou assim, que o mestrado, o doutorado muito mais, é um processo um pouco solitário, porque é você enfiar a cara nos estudos e você ir aprendendo mesmo, aprendendo por si mesmo, e em sala de aula ter mais uma discussão, ter mais um compartilhamento do que cada um. Por que eu tô falando ento, saco? Ter esse compartilhamento do que cada um foi entendendo daquilo que estudou. Entenderam o que eu fiz, como eu cheguei, por que eu fiz cada escolha? Eu busco ser muito estratégica na minha vida, sabe? Eu sou virginiana, então eu faço as coisas muito. Eu penso muito antes, às vezes nem tanto, que foi. Não, mestrado eu pensei muito, sim, pensei muito ano passado. Então eu penso muito antes, e aí eu procuro com a minha agenda aberta. Eu não sei se eu já fiz algum vídeo aqui no YouTube, eu acho que não, explicando como eu me organizo, porque isso também é muito importante. Como eu sou uma pessoa inquieta, faço muita coisa, além desses projetos que demandam muito, que eu estou à frente, tanto da Horta quanto da VEG, eu poderia trabalhar só com esses 2, tá? Fazendo mais nada, só esses 2 já daria. Além de vida social, vida amorosa, tirar o tempo de me cuidar da casa, enfim, toda aquela loucura que a gente sabe que são os pratos da vida que a gente tem que ir equilibrando. Então eu faço muita coisa, eu preciso de organização. Se eu não me organizo, amor, já era. Por exemplo, agora
Como é que eu tô fazendo pra gravar os vídeos do YouTube que demandam também um pouquinho mais? E aí eu quero aparecer um pouquinho mais bonitinha e tudo. E no dia a dia eu não fico assim bonitinha sempre. Então eu tô organizando pra gravar os vídeos com antecedência pra poder editar. Eu aproveito o dia que eu vou pra aula, que vai ser o dia que eu vou me arrumar, e aí eu gravo de manhã, antes de ir pra aula. Entendeu? Então eu preciso ter essas estratégias pra ser um pouco mais safa. E aí isso ajuda muito nos meus estudos também. Porque como é muita leitura, por exemplo, a aula de hoje, a professora passou 5 textos pra aula de hoje. 2 desses textos a gente teve que fazer fichamento. E os outros 3 a gente vai discutir em aula. E não tem como você dar migué de leitura, porque dentro de sala de aula você tem que participar, porque a participação é 30% da sua nota. Não tem como dar migué em mestrado. Você tem que ler mesmo, você tem que entender. E são textos, às vezes, densos. Super apoio. Quer fazer mestrado? Faça. É ótimo nesse mês que eu tô achando ótimo. Mas vá sabendo. Vá sabendo. Então, faz as contas aí, tá? 50 mais 20, mais 20, mais 10 já dá. Gente, foram umas 140 páginas para aula de hoje. E 2 fichamentos. E todas as aulas são nessa pegada: 5, 4 textos. É muito trabalho. É você se debrulhar mesmo ali. Não sei como é que isso acontece nos outros programas, tô dizendo do meu. E aí as aulas obrigatórias ficaram na terça. Terça e quarta à tarde, das 2 às 6 da tarde. E pensando também nesse horário por conta de que várias pessoas moram em pontos diferentes do Distrito Federal. Então, se fosse de manhã, pelo trânsito, por ser longe, a gente teria que madrugar. Se fosse à noite, a gente chegaria de madrugada em casa. Então, eu amei o horário. Mas aí a gente começa esse processo de como tem sido. Não começa, não, a gente já falou várias coisas. Mas continua. Como tem sido o mestrado? É bem cansativo nessa parte. Porque eu, sem um trabalho fixo, sem um trabalho que eu digo de ter que bater ponto, de 8 às 17, segunda a sexta, eu fico morta indo para lá uma vez na semana, porque deu para fazer de um jeito que numa terça-feira da semana a gente tem a aula e nessa semana na quarta não. Aí na outra semana na quarta tem aula, na terça não, entendeu? Então é terça e quarta, 2 dias seguidos, mas é uma terça numa semana e a quarta na outra. Então ficou bem bacana. Mas fica muito cansativo e lá tem gente que trabalha. É babado. Se eu estivesse trabalhando no meu antigo trabalho, meio período, 4 horinhas por dia, de 8 às 12, não daria certo. Daria certo por quê? Nesse sentido de ir pra Planaltina, tá? Porque eu tô indo de carona direto de Samambaia. E aí eu vou pra casa da menina e a gente vai. Então eu teria que sair do meu trabalho pra casa da menina, aí daria. Mas se eu tivesse que ir de ônibus, meu amor, não ia dar certo. Porque aí eu teria que sair de casa às 11h30. Aí eu, assim, eu poderia conversar no trabalho, né, pra entrar mais cedo, sair mais cedo. Mas é babado. É babado. Então, se você está pensando em entrar no mestrado, vai com essa consciência de que você não vai dar migué e que você tem que estudar muito. E aí, como é que eu faço nesse sentido da organização que eu comecei a falar também? Eu vejo aqui as ementas que os professores já deram, e aí eu vou e vejo, quais são os textos principais. Por exemplo, se acontecer alguma coisa durante a semana, Deus o livre, alguém passa mal, eu tenho que ajudar. Não sei, gente, alguma emergência que atrapalhe os meus estudos. E aí, quais textos eu posso deixar de ler? Sabe? Então, eu faço essa urgência. Aqui, no caso, quais são os textos que eu não posso deixar de ler? Os que eu tenho que fazer fichamento. Então, eu foco nesses e aí já organizo. Por exemplo, eu vou ter agora a aula na semana que vem, porque na semana passada foi paralisação e a aula de hoje é uma reposição. Hoje não era para ter aula, mas na semana que vem eu vou ter aula dessa matéria. Então, o que eu já vou fazer? Eu coloquei um texto para hoje, mas acho que eu não vou conseguir, não. Eu chego bem cansado. Mas eu coloco um texto para amanhã, um texto para outro dia.
no dia que eu vou ficar em casa o dia todo, não tem nenhuma demanda. Estudo na parte da manhã um texto, na parte da noite outro, sabe? Aí, assim, vai indo. Porque se não tivesse organização, se for tentar ler tudo num dia, bem, eu não consigo ler 140 páginas num dia. Mas se algum superdotado conseguir, parabéns. Eu não rola. Então tem sido assim pra mim, assim, organização nível máximo e tentar seguir a risca. Com essa paralisação, eu confesso que eu acabei saindo um pouco do eixo, já era pra ter começado a ler os textos da aula que vem. Mas tudo bem. E aí eu quero só pincelar, porque a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, e a gente une a organização com as questões de como eu tenho estudado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, dicas e tudo, comentem, tá? Vamos lá. Como eu tenho feito depois que eu me organizo para ler os textos? O primeiro texto eu li no computador, mas eu achei muito ruim. Também não queria ficar imprimindo. É isso, gente. São 30, 40 páginas. Frente e verso são 20 folhas. Não dá, sabe? Aí, não rola. Não rola mesmo. Tanto por questão financeira quanto por questão ambiental, né? Sem sentido. Aí eu pensei, tá, como é que eu vou fazer? Queria comprar um tablet, mas agora não dá. Lembrei que meu irmão tinha um tablet quando ele era pequeno. Fui ver se ele estava usando, ele não estava usando, estava parado lá em casa. Então, eu peguei emprestado, estou com esse iPad. É o Kilonotes, que é o que eu tenho usado, tá? Nesse Kilonotes, você tem tanto como fazer anotação, quanto mexer no PDF, que era o que eu queria. Então, ó, aqui eu tô com o PDF, e eu consigo passar, aqui já tá com as marcações. Dá pra ver? Quero fazer uma marcação, porque eu tenho que fazer o meu fichamento, ou então a resenha, na outra matéria é a resenha. E achei essa parte interessante, então eu quero marcar isso daqui, aí eu vou e marco. Escrevo, lá. Então eu tô lendo meus PDFs aqui, da Bell Hooks. Eu venho aqui, escrevo o texto, o nome, autor, o ano, o que eu li, né, que no caso foi a introdução ao capítulo 5. E aí eu vou anotando as ideias que eu marquei, que eu grifei lá no texto. Essa parte de estudo é mais ou menos assim que tem funcionado. Eu tenho tentado entregar os fichamentos e as resenhas da outra matéria. Porque a outra matéria são 2 textos por aula, mas a gente tem que fazer resenha, que demanda um pouquinho mais que o fichamento, mas só de 2 textos, né? Então facilita um pouquinho. E aí eu tenho tentado entregar com antecedência para poder. Eu gosto de revisar, gosto de refazer às vezes. Então eu entrego com antecedência para me dar esse tempo e para depois não ficar na correria, né? Entregando em cima da hora. Ai, eu sempre penso nessa questão de emergência. Aconteceu alguma coisa no dia. Aí pego e não entreguei com antecedência. E aí, eu vou atrasar? Eles não colocaram um prazo, mas deram a sugestão de a gente sempre colocar antes das aulas. Então, eu estou tentando seguir isso. O que eu percebo no mestrado? Que os professores, até pelo nível em que a gente está, é uma pós-graduação. Então, não é todo mundo adulto, todo mundo ali vai ter, no mínimo, 24, 25 anos. Pô, todo mundo adulto. Eles são muito mais flexíveis, tá? Muito mais mesmo, pelo menos do meu programa. Então, passou isso daqui, a confiança total em você, de que você vai fazer, de que você vai entregar e que você vai ter o mínimo de senso com a entrega, né? Não precisa colocar, vai ser, hoje é dia 22. Então tem que entregar no dia 21 até as 23h59. Não precisa disso, é só ter o feeling ali do negócio. E emocionalmente, até então tá tudo bem. Eu participei de um processo seletivo de uma bolsa, eu não consegui, porque a minha nota ficou muito boa. De nota, eu fiquei em segundo lugar junto com a menina. Foi uma menina que tirou 95, eu e outra menina que tiramos 90. Mas era uma bolsa com preferência para as ações afirmativas. Então, aí eu não consegui. Mas aí eu já estou em outro processo. Quando esse vídeo sair, o resultado já vai ter saído. Eu coloco para vocês se eu consegui ou não. E aí esse processo, claro que tem as ações afirmativas, mas não é
todas as vagas para ações afirmativas, é uma parte. Então, emocionalmente, ainda o que tá me pegando é essa questão financeira, né? Eu preciso ter um mínimo de estabilidade para conseguir prosseguir estudando e levando os meus projetos. Mas eu tô muito bem da cabeça, assim, de conseguir me organizar, de entender que tem muita coisa, tem muita demanda, mas eu vou dar conta através da organização. O que vai me salvar aqui é a minha organização e a minha disciplina, que às vezes eu dou um negocinho, mas tá tudo bem. Como eu passei por um processo de descoberta de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu sempre coloco um post-it no meu computador, uma frase assim que guia o meu ano. A desse ano eu escrevi assim, que meu computador tá aqui aberto, eu falei dessa questão de que às vezes na disciplina eu dou uma deslizada, mas eu lembrei disso que eu escrevi, que é assim, ó. Consistência com cuidado vale mais do que disciplina sem alma. O que isso significa? Que vale mais a gente ter consistência, então por mais que eu tenha um texto de 30 páginas, eu preciso ler ele logo. Mas hoje eu não tô bem, hoje eu tô ansiosa, aconteceu alguma coisa, eu fiquei sem tempo. Mas é melhor que eu leia 3 frases, que eu leia um parágrafo, mas que eu continue nessa consistência de todo dia fazer um pouquinho, do que eu tentar me forçar a ler 30 páginas, acabar lendo, mas ficar super mal, super pressionada, não conseguir absorver nada e só virar uma bola de neve, sabe? Então, essa consistência de um pouquinho por dia faz mais sentido, porque você vai ter esse cuidado com você, mas ao mesmo tempo você não vai relaxar, porque é encontrar meio termo. Não é também se cobrar horrores, mas também não é, não, ai, tô triste, não vou fazer nada. Não. Aí a gente não vai fazer nada nunca. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Eu ainda não sei quem vai ser meu orientador, minha orientadora, os professores estão decidindo, mas tô aguardando. E a gente vai conversando. É uma fase bem gostosa da minha vida. Eu tô muito realizada e animada, sabe? Assim, pra viver tudo isso. Mas eu quero que vá com calma. Então, se você tem interesse em fazer mestrado, me conta quais são as suas dúvidas, porque assim vocês também vão me dando ideia de conteúdos e para esclarecer. Um grande beijo e te vejo no próximo episódio de Entre Raízes e Rotina. Tchau!